Boa noite, bem-vindos à Noite Informativa. A sessão de quinta-feira tem sido apanágio nestes primeiros 30 minutos, olharmos para um tema de análise e vamos continuar hoje a olhar para a questão do diálogo político no país e também, portanto, os últimos resultados alcançados. Tenho em estúdio para as habituais análises o Dr. Adelino Buque. Boa noite, bem-vindo. Obrigado. Hoje também saúdo a presença e a chegada do Dr. Edilson Munguam. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Pois bem, começaremos, como fiz referência, por olhar para os últimos acontecimentos à mesa de negociações, o diálogo político, e voltando, portanto, algumas horas atrás, pelo menos 24 horas atrás, e olhando para aquilo que foram os pronunciamentos alcançados, melhor, pronunciamentos saídos de representante da RENAM na mesa de negociações, portanto, José Manteigas e também de Jacinto Veloso. Começaria pelo Dr. Adelino Buque, para pedir, portanto, alguma interpretação em relação, portanto, a estes pronunciamentos e a esta vinda, horas depois, portanto, do Dr. Jacinto Veloso, para esclarecer alguns aspectos que não tinham aparentemente ficado claros na apresentação do Dr. Manteigas. Boa noite mais uma vez, muito obrigado. Primeiro, dizer que este episódio vem a relançar a esperança de que, de facto, há um trabalho sério que está sendo feito ao nível do diálogo na comissão mista com os mediadores, porque era recorrente a saída dos membros da comissão mista abraçados, a sorrirem, o que significava que não havia desenvolvimento nenhum. Nesta quarta-feira, creio que foram conseguidos grandes avanços, à custa de muito trabalho e muito esforço. Infelizmente, a forma de transmitir estes ganhos, este sucesso nas negociações, eu creio que foi, na minha opinião, mal feita, mas do ponto de vista dos atores foram bem-sucedidos. E eu vou explicar porquê. Porque o Manteigas apareceu, deu realce aos aspectos que interessavam a RENAM, não é? Aquilo que não interessava a RENAM, pura e simplesmente ele não passou por lá sutilmente. Exatamente, ele omitiu. Por outro lado, o representante, o chefe da delegação do governo, veio a público para fazer a correção. Ligeiramente tarde, mas veio a público, o que foi muito positivo. Portanto, eu penso que aquele ambiente é o reflexo daquilo que está a acontecer na mesa do diálogo, o que significa que está havendo um trabalho bastante sério, bastante substantivo, e aquilo que também pode-se depender das reações é que provavelmente algumas coisas abordadas, alguns acordos não deveriam ser muito publicitados do ponto de vista daquilo que é o princípio, porque ainda não tinha o devido amadurecimento. E ao trazerem ao público, eventualmente terá criado algum mal-estar. E a forma como, efetivamente, as coisas foram interpretadas a nível público, nas redes sociais, etc., eram totalmente complicados. Mas eu penso que foi bom, porque indicia que, de facto, há um trabalho sério que está sendo feito. E estas contradições pequenas que existiram não retiram o mérito do trabalho que foi feito, até porque existe um documento que foi escrito e assinado pelas partes. Portanto, eu penso que é um episódio que vai fazer parte da história desta comissão mista do diálogo. Há uma corrente de opinião que partilha da ideia de que terá havido alguma precipitação aliada à ansiedade, portanto, nos pronunciamentos, portanto, quer de Manteigas, quer, portanto, também do Dr. Veloso, aliada, portanto, esta precipitação e ansiedade ao fato de não se querer repetir
portanto, aquilo que teria acontecido no processo com a Emuxim e também o diálogo político no Centro de Conferência aqui em Chissano. Portanto, a ansiedade de apresentar algum resultado palpável e efetivo daquilo que os moçambicanos estariam à espera. Corrobora desta perspectiva? Não colaboro porque essa tese de que houve alguma precipitação, as pessoas defendem o princípio de que aqueles assuntos devem ser tratados ao nível de um fórum próprio que chama a Assembleia da República. Ora, não é a Assembleia da República que está a discutir este assunto, é a Comissão Mista. E a Comissão Mista, estando reunida com mediadores, ele deve trazer alguma informação ao público sobre o que está acontecendo, sob pena de as pessoas ficarem sem nenhum dado sobre o evoluir do debate. O grande problema é que, na minha opinião, não há nenhuma precipitação. As partes cumpriram o seu papel do ponto de vista de protagonismo, do ponto de vista de informação. O Manteigas fez o papel dele como chefe da comissão em representação da RENAMO. O general Veloso fez o papel dele e todos fizeram o papel dele. Agora, a questão é, isto, quando chegar à Assembleia da República, será a Assembleia da República a ter o protagonismo. Agora, o diálogo não está na Assembleia da República e a sociedade precisa de saber a quantas é que anda o diálogo político. Portanto, eu penso que não estão precipitados. Há informação, efetivamente, que poderia ter sido evitado trazer ao público, mas não houve nenhuma precipitação e ainda bem que foi assim. Eu penso que, provavelmente, para que não haja fricções do ponto de vista de comunicação, provavelmente, não sei se poderia ser usado o mediador para trazer a público esta informação, de modo a que a forma de transmitir a informação não tenha tendência de puxar para aquilo que são os ganhos de uma parte ou de outra. Aí talvez podemos abordar a coisa desta forma, mas que houve precipitação? Não houve precipitação nenhuma. Aquilo que foi dito foi aquilo que foi tratado. E, por conseguinte, nós temos direito de saber o que é que está sendo tratado. Pois, Dr. Munguam, a sua leitura relativamente, portanto, aos acontecimentos de ontem, falámos, portanto, desses esclarecimentos do general Veloso relativamente às palavras de Manteigas, como é que os encara, como é que os vê no contexto, portanto, das negociações para a paz em Moçambique? Bom, primeiro eu creio que há efetivamente um ganho. O fato de, conforme teríamos dito no encontro passado, que cá estivemos presentes, havia uma enorme expectativa no seio da sociedade com relação ao prenúncio de um eventual acordo sobre um dos pontos agendados para esta etapa do processo negocial. O general Veloso terá aparecido publicamente a anunciar que tinham sido dados passos significativos que propiciariam tanto um eventual comunicado de um alcance de consenso com relação ao ponto que estava em cima da mesa, efetivamente, a possível governação da RENAMO em algumas províncias onde reivindica ter ganho as eleições. Portanto, o simples fato de, efetivamente, do encontro realizado ontem, ter sido divulgado o alcance de um consenso, portanto, pelo menos em termos de princípios, já permite que possamos passar para as fases subsequentes. O que significa que há um ganho e há um progresso e a expectativa, aquilo que todos almejamos, é que continuemos nessa rota para flexibilizarmos e acelerarmos o processo do alcance, tanto de uma paz efetiva. Agora, efetivamente, o aspecto, a nota que para mim merece algum real, é o fato de a forma como se difundiu a informação, o detalhe e a profundidade até de elementos que, no meu ponto de vista, não são de interesse da sociedade, tendo em conta que estamos numa etapa em que, por aquilo que é o mandato, tanto da Comissão Mista de preparação
de um encontro a um nível, portanto, mais elevado, neste caso o encontro entre o presidente da RENAM e o presidente da República, e de onde sairá o efetivo acordo sobre os passos subsequentes com vista à materialização do processo da consolidação da paz em Moçambique. Portanto, eu creio que a nota dominante do aspecto imperativo, como foi colocado, tanto como foi comunicado o consenso, pode não ter sido o mais correto. Portanto, essencialmente o que devia ter sido, do meu ponto de vista, comunicado à sociedade, é que foi alcançado um consenso, mas que o aspecto ainda carecia de um encaminhamento a uma instância mais elevada, tendo em conta que o mandato da comissão não é tomar posições ou tomar decisões, mas sim criar condições para que, no encontro ao mais alto nível, essas decisões possam ser tomadas e anunciadas. Com aquilo que nós podemos ler, portanto, do comunicado que saiu, portanto, daquele encontro, podemos começar a pensar, a compulsar na ideia de que a descentralização em Moçambique já está, portanto, a acontecer, já há espaço, de facto, para uma descentralização em Moçambique, com esta proposta de nomeação de governadores, ainda que interinos, da RENAM. Não, é preciso compreender que a descentralização não é um fato novo. Ela já ocorre, tanto na década de 90, com as eleições para as autarquias. Portanto, o processo de descentralização iniciou. Se quisermos falar de uma descentralização efetiva. Há já bastante tempo. Portanto, o que se pretende é trazer um novo modelo de descentralização. Aliás, a própria Constituição prevê um gradualismo no processo de descentralização. E esse gradualismo tem a ver com as condições e a capacidade financeira, portanto, e não só a própria estrutura político-administrativa do próprio país. Portanto, é preciso que este processo seja levado a cabo de forma sustentável. Por isso, ele foi acompanhando a evolução da dinâmica política, da dinâmica econômica e da dinâmica social. O aspecto da governação, tanto autárquica, ou seja, a autarcização das províncias nos termos em que a RENAM coloca, requer, desde logo, uma revisão profunda da Constituição. E este processo tem que ser, nos termos em que coloca, tem que ser, digamos, gerido de forma cautelosa, para evitar que não avancemos para alterações que depois não respondem àquilo que é o desejado. Havendo necessidade de uma revisão da Constituição, há um procedimento que tem que ser obedecido. E a sede própria para a discussão de reformas de ordem estrutural, de ordem constitucional, é a Assembleia da República. Por isso é que se defende que todo este processo de negociação, em tudo aquilo que implicar alterações profundas na ordem constitucional, seja efetivamente encaminhado para a sede própria, que é a Assembleia da República. Pois bem, a inclusão de outras forças vivas da sociedade, entre elas políticas, enfim, sociedade civil, é um dos aspectos que têm sido largamente discutidos. Que vantagens é que elas podem trazer? Portanto, nesta altura, neste momento em que o diálogo, portanto, começa a tomar, portanto, este caminho. Bom, eu penso que a inclusão de outras pessoas interessadas neste processo, como sociedade civil, se calhar poderia ter mérito antes da entrada em função dos mediadores. Okay. Nesta fase em que estão a trabalhar os mediadores, talvez a sociedade civil e outros partidos possam participar como simples observadores. Mas eu penso que o ritmo que o diálogo tomou, na minha opinião, é bom, deveria manter com os mesmos atores para que não haja ruídos. Pois. Sim. Pois. Na sua opinião, olhando para a questão dos timings que são aqui traçados, portanto, até novembro, mais ou menos, deve ser encontrado
uma resposta, uma plataforma para a nomeação de governadores ainda aqui interinos, portanto, da Renamo, nas 6 províncias onde reclamam ter vencido as eleições. Este tempo é suficiente, olhando para o leque, portanto, de assuntos que ainda têm que ser olhados e têm que ser mexidos? Não, deixa-me dizer que o general Veloso veio retificar este tempo, dizendo que era muito curto. Mas eu penso que este detalhe faz parte daquilo que o Edilson dizia, que não era muito relevante do ponto de vista de informação. Porque, repara, se tu fores a olhar com muita atenção o documento que é apresentado no fim, fala deste aspecto, fala de nomeação provisória, fala de não sei o que. São aspectos, quando fores a fazer uma exploração do documento, pode subentender-se que, havendo necessidade de acalmar os ânimos relativamente àquilo que são as grandes reivindicações, eventualmente poderia-se criar uma situação em que o chefe de Estado nomeia, quando se fala do provisório. Quer dizer, são aspectos de detalhe que não tem muita importância trazer aqui publicamente, mas estão lá no documento. Quando se diz vão trabalhar nos documentos e indica-se aqui o provisório, significa que há uma engenharia que pode ser feita e que não carece desse tipo de abordagem legislativa. Agora, a questão aqui é este passo que eu considero muito importante que a Comissão Mista tomou, com este ruído que está a acontecer cá fora, vão continuar, o que é que vai acontecer? Porque, na minha opinião, deveria continuar com aquilo que é o debate que estão a fazer, porque se fores a observar também, no esclarecimento do general Veloso, traz aqui uma espécie de pequena confusão quando diz as províncias pode ser 0, pode ser 4, pode ser mais do que 6, se o interesse nacional assim o indicar. O que é que significa? Significa que neste debate provavelmente não é líquido que são 6 províncias, não é líquido que vai se governar nos moldes que se pretende, tendo em conta aquilo que são os pressupostos legislativos para que isso aconteça. É importante que nesta fase se avance, sim, no sentido de acalmar os ânimos provisoriamente, de forma provisória, indicando governadores que vão se reger por normas vigentes. Então, estas interpretações todas, quer dizer, eu penso que cada um deveria fazer uma análise ao documento, porque o documento, na minha opinião, é público e é um documento rico, porque não é incisivo do ponto de vista de dizer que vai acontecer daquela forma. Mas quando introduz a terminologia de provisório, a terminologia de legislação, a terminologia de, já na explicação, pode ser 0, pode ser 4, pode ser 6, significa que há um debate bastante profundo ao nível da Comissão que não se cinge aquilo que está sendo dito cá fora. Embora o próprio general Veloso reitere que o título são 6 províncias. Então, o debate é a partir do título reivindicado pela Renamo. Mas eu penso que, de facto, há muita coisa boa que pode acontecer muito rapidamente, mesmo surpreendendo-nos a nós todos, e mesmo antes desses timings que estão sendo postos, tendo em conta a natureza do documento que foi publicado. Porque aquele documento, alguns dizem que é ambíguo, mas aquele documento tinha que ser ambíguo tendo em conta que não tem que esmiuçar as coisas tal como foram. Até porque o outro nível é que vai ter este poder de dizer como é que as coisas vão acontecer. Portanto, eu acredito,
definitivamente respondendo à questão se o timing, eu penso que o tempo, indo buscar alguns termos do documento, como o provisório, como o legislativo, como 2 ou 3, significa que há de haver, antes desse tempo, algum ensaio de governação. E eu penso que, se calhar aqui, a única coisa que se pode pedir, porque mostra-se alguma abertura do lado do governo, mas não uma abertura que vai muito ao encontro daquilo que são as exigências do outro lado. Então, aqui é preciso que se encontre meio termo para que estes timings sejam efetivamente cumpridos. Eu acredito que, por exemplo, quando falam do provisório, porque repara, tu não podes fazer, ainda que fossem as 6 províncias, tu não podes fazer como um Estado unitário, que eles defendem no documento, que é preciso fazermos o debate tendo em conta a perspectiva de unidade nacional. Tu não podes dizer assim, a Renamo governa aqui a província de Sofala, nas condições em que ela está armada. O que é que vai ser Sofala? Vai ser um outro território. Então, eu penso que são estes detalhes, e depois, quer dizer, quando o general Veloso diz que isto é um conjunto de 4 e só podem ser implementados de uma só vez, significa que é realmente um trabalho muito sério. E eu, se ontem ou nos outros debates tinha alguma dúvida sobre o hipotético encontro com sucesso, hoje já começo a ter algum otimismo, tendo em conta estas diferenças de opinião e de posicionamentos, este retifica aqui, retifica ali, significa que há um trabalho bastante sério e profundo que está sendo feito. Simplesmente, o único pecado que se lhes pode apontar é a forma de comunicação. E aqui reitero a opinião de que, eventualmente, para que a forma de trazer a público o que aconteceu ao nível das plenárias da Comissão Mista, provavelmente adotassem o princípio de trazer através dos mediadores, para que nenhuma das partes puxe e omita o que lhe não lhe convém. Poderia ser efetivamente o melhor caminho. Sim, seria melhor, porque o mediador não vai dizer aquilo que favorece a um ou que desfavorece o outro, mas vai se cingir aquilo que são as informações relevantes para aquele momento e para aquele contexto específico. Pois, Edilson, o ponto seguinte de discussão, que aliás já foi discutida hoje, apesar de não ter havido nenhuma conferência de imprensa, não ter transpirado nada para o público, foi a questão da desmilitarização e desarmamento da Renamo. Como é que julga depois, portanto, que vai ser discutido este assunto, que resultados que eventualmente podem ser alcançados também a curto prazo, olhando para aquilo que já foi conseguido até esta altura, portanto, um dos grandes quês da Renamo, a mesa de negociações, que era a governação das seis províncias, foi conseguido pelo menos um pequeno acordo, algum acordo em relação a isso. Como é que julga que poderá ser tratada já e com que ânimo, portanto, esta questão da desmilitarização? Certo. Eu creio que, primeiro, é importante frisar o fato de o processo ter iniciado com algumas pré-condições colocadas pela Renamo. Surpreendentemente, iniciou-se o processo negocial debatendo um aspecto que, quanto a mim, é dos aspectos mais profundos e mais complexos, que é como é que se operacionaliza, como é que se processa o processo, digamos, passa a repetição de descentralização nos termos propostos pela Renamo, a tal autarcização das províncias. Esse é um debate bastante complexo, já me referi anteriormente, e envolve várias etapas e culmina com um debate em sede da Assembleia da República e até pode exigir, dependendo da profundidade, eventualmente a realização de um referendo. Há matérias de ordem estrutural, político-administrativa, que a Constituição impõe
e se forem operadas nos termos em que a Renamo sugere, tenham que ser objeto de um referendo. Portanto, a minha expectativa seria que, do mesmo modo que tem-se notado alguma cedência do lado do governo, para este caso em concreto, alcance de um consenso sobre uma matéria tão profunda, pese embora ela implique um processo tanto mais longo, que também a Renamo tivesse a mesma postura na questão relativa ao desarmamento. Portanto, a expectativa minha e de toda a sociedade é que a Renamo, desta vez e efetivamente, concorde em avançar para o processo de desarmamento. Isto por quê? Porque é o elemento fundamental que tem estado a minar a existência de um ambiente de paz, de um ambiente de estabilidade e com todas as implicações, quer seja econômicas, quer seja sociais, que nós temos estado a assistir. Aliás, mesmo enquanto decorre, ficamos todos satisfeitos com os resultados que foram ontem alcançados, mas hoje já tomamos conhecimento que a Renamo voltou a realizar um ataque, portanto, e mais uma vez um ataque contra instalações públicas. Ou seja, há aqui, de certo modo, alguma incoerência. Esses episódios de ataques perpetrados contra pessoas civis, contra os bens, contra as mercadorias de pessoas civis, revela que a questão do desarmamento é um imperativo. Portanto, o que nós esperamos é que, efetivamente, a Renamo, neste processo, nesta nova etapa, venha ela, portanto, a mostrar-se mais complacente com aquilo que é a nossa ordem constitucional, que é a nossa legislação, e, de fato, avance para o desarmamento, portanto, e aceite iniciar um processo de desarmamento integral das suas forças. Pois bem, Buc, a sua expectativa relativamente a este segundo ponto que já começou, portanto, a ser debatido ou discutido hoje? Bom, eu penso que é um ponto, efetivamente, complicado do ponto de vista daquilo que é a estratégia da Renamo. É preciso reconhecer que a Renamo apoia-se nas armas para poder fazer as exigências e ser ouvido nas condições em que está sendo ouvido. Não podemos descurar isto. Vai ser difícil chegar-se a consensos, mas é importante que também a Renamo compreenda que não pode governar num contexto em que ele tem homens armados, porque isso seria uma contradição, que seria criar muito mais problemas do que temos hoje. Porque se imaginemos que, eu dizia aqui, imaginemos que a Renamo está a governar em Sofala, tem homens armados, ele impõe normas que ele acha que devem ser seguidas. Isto é um desastre, já não é um país. Então, é preciso que a Renamo compreenda que o sucesso das suas exigências também depende das cedências que ele tem que dar em relação àquilo que é efetivamente o desarmamento. Porque ele não pode governar com forças próprias. As forças devem ser forças da República. O facto do governo ter já feito uma demonstração de cedência, portanto, em relação ao primeiro ponto, poderá ajudar de alguma forma também a que a Renamo tenha alguma consciência de que há necessidade de ceder em relação a esta questão da desmilitarização? Eu penso que isto é que é expectável, não é? Quer dizer, é o que nós todos gostaríamos que acontecesse com a Renamo. Mas nós sabemos que existe lá o velho ditado que diz que gato escaldado até de água fria tem medo, não é? E eu penso que a Renamo tem que ser vista também nessa perspectiva de medo de uma organização que de alguma forma teme muito aquilo que lhe pode acontecer. Mas eu penso que dentro desta compreensão e tendo em conta aquilo que são os pressupostos do próprio desarmamento, não é?
que podem oferecer a Renamo as garantias de proteção, se calhar até pelas forças que vierem cá para o desarmamento, pode-se avançar sem grandes problemas para o sucesso disto. Mas a minha colocação é que, efetivamente, o processo de desarmamento vai acontecer, deve acontecer, mas nós temos que compreender que haverá sempre do lado da Renamo algum receio, e acho que esse receio só pode ser curado com alguma oferta de segurança que passa por algo que é supraestatal. Ou seja, que não é propriamente as Forças Armadas e a Polícia da República de Moçambique. Eu acho que, se calhar, estou a exagerar na abordagem, mas eu penso que é uma abordagem que deve ser levada em consideração, tendo em conta aquilo que são os episódios que sucederam. Se isto acontecer, a probabilidade de definitivamente desarmar todo o exército que a Renamo tem e deixar de haver aquela situação em que ficam 20 para a minha segurança, fica eliminado isso tudo. Dá-se uma segurança que não é propriamente do Estado, mas é uma segurança que foi admitida para que ela tenha essa função. Então, ele, nesse contexto, vai ser guarnecido naquelas condições por um tempo até que ganhe confiança das instituições, mas eu penso que tem que haver a cedência da Renamo se quiser governar, e tem que haver do lado do governo a compreensão de que os temores, eventualmente, que o senhor de Lhakama tiver, não são temores de alguém que está a fingir. Bem. São temores de alguém que viveu na pele alguma situação que não lhe deixa muito tranquilo. Então, é preciso conjugar isto para que tenhamos, efetivamente, uma paz duradoura, não é? Então, porque se nós maquiarmos as coisas, pode ser que não tenhamos nenhum sucesso nisto. Esta é a minha opinião. Muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer a vossa presença aqui. Estamos mesmo já em cima da nossa hora de análise. Nós despedimos-nos, marcamos novo encontro para amanhã, pontualmente às 9 da noite, para mais uma sessão de análise. Estivemos aqui, portanto, com Adelino Buc e também Edilson Munguamp, ajudaram-nos a interpretar esta questão do diálogo político e também dos pronunciamentos, quer de Manteigas e também do General Veloso, ontem, relativamente às negociações para a paz em Moçambique. Boa noite e até amanhã.